O programa Meu Doutor é um oferecimento SESC. Olá, boa tarde, tudo bem? Sou Estevão Damasio e dou as boas-vindas a você que acompanha mais uma tarde de domingo com o Meu Doutor. Hoje, especial, hein? Parabéns a você, mamãe! Dia das Mães, e quero começar pedindo uma coisa para você, telespectador. Pense nas mulheres da sua vida. Sua mamãe, sua filha, sua esposa, sua irmã, sua avó. Cada uma delas está numa fase diferente. Uma menina, a outra está virando adolescente, outra acabou de descobrir uma gravidez, por exemplo. Outra está enfrentando o climatério em silêncio. E a verdade é uma só. A saúde da mulher muda em cada fase. Mas o cuidado precisa ser para a vida inteira. Do primeiro choro à idade madura. Cada momento tem seus desafios, seus sinais de alerta e também, claro, suas oportunidades de prevenção. E hoje nós vamos conversar com um médico que dedicou 3 décadas a acompanhar essa jornada. Um ginecologista, obstetra, especialista em medicina fetal de alto risco e também uma das vozes mais ativas pela valorização da medicina brasileira. Tenho o privilégio de receber aqui o Dr. Carlos Fernando, formado em medicina pela Faculdade do Triângulo Mineiro, em Uberaba. Fez residência médica em ginecologia e obstetrícia aqui em Brasília. Tem especialização em gestação de alto risco e medicina fetal pela USP de São Paulo. Foi preceptor do Serviço de Obstetrícia do Hospital Materno Infantil de Brasília por 35 anos. Hoje é diretor da Federação Médica Brasileira e vice-presidente do Sindicato dos Médicos do Distrito Federal em seu 4º mandato. Que currículo é esse, doutor Carlos? Boa-vinda, tudo bem? Obrigado, Estevão. Boa tarde. Privilégio conversar com o senhor. Por favor, sente-se. Currículo, maturidade e experiência, você deve ter percebido, o nosso convidado tem. E velhice. Tudo bem, doutor? Velhice também, no bom sentido. Tudo bem, doutor Carlos? Tudo bem, hoje é dia das mamães, das nossas mães. Começar, o que o senhor pode destacar para nosso ouvinte especificamente, para nossa telespectadora? Bom, primeiro agradecer o convite, é um prazer estar aqui ao seu lado mais uma vez e cumprimentar todas as mães, né, hoje pelo Dia das Mães e desejar saúde a todas elas, desejar um cuidado a todas elas e a minha já foi, mas eu cuidei dela, foi bom. O que a gente pode começar destacando para as mulheres no que diz respeito à saúde delas? O que o senhor acha mais importante para a gente começar esse bate-papo? Então, a saúde da mulher, até do homem, né? Vamos falar assim, saúde em geral, mas hoje o programa é a saúde da mulher, é médico, acompanhamento, segmento, consulta em cada etapa da vida. Nós temos que ser consultado, nós temos que ser examinado, porque nós temos uma evolução dentro do corpo humano que às vezes você não tem sintomas, mas você já está doente, você já está passando algum processo de alguma patologia. Então a recomendação que a gente deixa, que eu deixo, na maneira como eu conduzi minha vida ao longo de 38 anos de formado e exercendo, é essa mensagem. Bem para você, meu telespectador, você que está aí me ouvindo, fazer seu segmento médico, porque tem gente que às vezes fica 10, 15, 20 anos sem uma consulta médica. 20 anos? Fica. O senhor já consultou uma pessoa, uma mulher que ficou quase 2 décadas sem procurar? Fica, sem procurar, sem fazer um preventivo, sem ir num cardiologista para ver se tem pressão alta e às vezes não tem tanto sintoma, sem um diabetes que se instala silenciosamente, uma dor que você não dá interesse para aquilo, mas tem aquela dorzinha e fica roubando um remedinho de prateleira, de um farmacêutico, de um amigo, de alguém, e já é uma patologia que está instalada, uma doença reumática, demais, muito. Doutor Carlos, o senhor destacou bem o poder e o dever da prevenção. Num país onde, infelizmente, nós não prezamos pela prevenção, mas pela correção. Com relação à saúde da mulher, o senhor como ginecologista, né? Essa saúde deve começar lá atrás, na infância, né? Então, a criança nasceu, a menina nasceu, ela já passa ali pelos cuidados logo do momento do nascimento, já se faz uma avaliação ali e já põe essa criança, que a gente chama hoje, esse recém-nascido, já num programa chamado Crescimento e Desenvolvimento, onde ali você vai ver como que vai evoluindo, a história familiar, como que foi o pré-natal, os exames que vão precisar e vai acompanhando ao longo do tempo essa criança, se o desenvolvimento vai sendo normal, se vai amamentar, as doenças pequenas da infância.
a caderneta de vacinação, que é fundamental, Ah, Estevão. isso é fundamental. Isso é fundamental. Você sabia que tem gente que não sabe onde está a sua caderneta, né? Não é verdade? Não perder as datas e os períodos das vacinações para cada etapa da sua vida, dentro daquilo, né? Várias prevenções, tétano, poliomielite, gripe, todas elas. Então aí já começa uma saúde. Com isso, dentro desse crescimento, desenvolvimento, a parte alimentar. Amamentar é fundamental. Fundamental o leite materno, porque traz as imunoglobulinas, as substâncias que tem no leite hoje, as proteínas e tudo mais, que vão prevenir de doenças das crianças. Antigamente, ano passado, falava que criança que amamenta não adoece. É uma verdade. A gente tem uma verdade nisso, porque as imunoglobulinas, que são as defesas do organismo para a criança, tem no leite materno. Não que quem não amamenta está longe dessa situação. Por isso que aí o maior cuidado até com isso. Nesse crescimento e desenvolvimento da criança, você vai medir peso, vai medir altura, vai medir como que a criança vai na sua parte cognitiva. O momento que começa a balbuciar, começa as primeiras palavras, o engatinhar, o caminhar, a evolução neurológica dessa criança, você já vai vendo tudo. Vai vendo tudo e vai atuando, né? Se você já começa a ver, o médico já começa a ver algum déficit, alguma alteração, ali você já previne ou ali você já entra com o tratamento. Então, para isso, precisa do segmento. Chegamos na adolescência, que é uma fase, convenhamos, eu acho que você que está nos acompanhando tende a concordar comigo. É uma fase complexa, né? Da menina, o que o senhor pode começar destacando quando a menina chega na adolescência, tem a primeira menstruação? Então, na adolescência, se você traz essa criança no crescimento e desenvolvimento e vai chegando próximo à adolescência, a menina já começa a desenvolver todas as suas características femininas por ação dos hormônios, coisa normal, natural. Ela muda uma série de fatores. Ela muda o corpo, ela muda seus desejos, ela muda o seu crescimento, ela muda a sua condição cerebral, do ponto de vista de começar a entrar no início de uma maturidade cerebral. Ela muda, os desejos são muito importantes. E o mais importante nisso é o esclarecimento. O que é a primeira menstruação, se ela vai ter cólico, o que é o sangramento, se vai ser regular, que geralmente da primeira menstruação até os próximos 3, 4, 5 anos que ela vai ter, seus 14, 15, 16 anos, às vezes ela menstrua com 10, 11, ela tem um ciclo menstrual irregular. Agora, o que é irregular? Mostrar para ela, o médico vai mostrar para ela essa maturidade hormonal. E nesse momento também os desejos já começam a ficar aflorados, já vem o namoradinho, já vem as amiguinhas, e ela aprende às vezes, na grande maioria das vezes, não é dentro de casa, é com a amiguinha, com a coleguinha, vai para uma relação às vezes, muitas vezes, não nesse momento ainda, com o risco de gravidez. Eu posso falar para você, eu fui médico de ambulatório de periferia, numa cidade satélite aqui em Brasília, onde tinha o maior número de adolescentes grávidas. É mesmo? 90% dos casos é a falta de orientação, Estevão. Então, nesse momento, orientar essa menina que está ficando mocinha e já vai virar uma mulher. Interessante. Essa orientação, com a experiência que o senhor tem, sim, cabe prioritariamente ao médico que desfruta da confiança da família, muitas vezes da própria garota, ou dentro de casa? Os dois. Os dois? Os dois dentro de casa. A mãe tem que se preocupar com isso. Minha filha está ficando moça, minha filha já está mudando o comportamento, minha filha já menstruou, não está brincando mais de boneca, já quer sair, já quer usar maquiagem, já transformou o corpo e tudo mais. Essa moça tem que ser orientada, porque daqui a pouco ela está namorando, ela vai querer ter uma vida sexual ativa, tem que fazer prevenção de gravidez em adolescência, porque atrapalha todo o processo, tanto pela maturidade orgânica, como pelas coisas que ela está buscando. Ela está num ginásio, está no ensino médio, vai trabalhar, vai buscar um vestibular, vai buscar uma profissão, e nesse momento uma gravidez atrapalha muito, né? E não é hora ainda, na nossa avaliação, ainda não é hora. Você tem que ter uma maturidade para se pensar numa gravidez, que são outros fatores envolvidos, e a prevenção dentro de casa e no consultório médico, ali naquele momento em que você mostra as coisas e a família tem que ficar em cima disso, é o momento de prevenir isso. Doutor Carlos, na visão do senhor, com a experiência que tem, repito, por que a educação sexual ainda é um tabu no país? É um tabu porque poucas pessoas sabem falar sobre isso.
não está nas escolas, como carga curricular também, poucos lugares. E porque você precisa ler, e você precisa saber abordar as pessoas, você precisa saber conversar e não ter esse tabu. E as pessoas repetem comportamentos. Então é uma questão de educação, como quase tudo, né, Estevam? Quase tudo é uma questão de educação. Então, infelizmente, isso tinha que estar cada dia mais hipertrofiado nos currículos escolares, né? Falar sobre educação sexual, falar sobre gravidez, sobre doenças, sobre estilo de vida, sobre pensar num futuro. E a educação sexual entra nisso porque é da natureza humana, né? Você aflora os hormônios, aflora a sua maturidade, tanto o homem como a mulher, eles querem se relacionar. E se relacionando, tem relação, não se previne, tem gravidez, tem doenças e tem um desencontro grande que acaba acontecendo, que a gente tem o Brasil é um país de muitas adolescentes grávidas antes do tempo. Gente, é claro que a gravidez precoce não vai comprometer o futuro da mãe, da criança, da adolescente. Mas convenhamos, doutor Carlos, dificulta demais, né? O caminhar dessa menina, né? Não, modifica demais a vida, porque pensa uma menina de 14, 15 anos grávida, ela não tem trabalho, ela não tem formação, ela não tem profissão, ela vai depender de pai, mãe, avô, as pessoas dentro de casa ajudar a criar essa criança. Ela vai ter dificuldade até para emprego, para estudo, porque tem que cuidar, tem que criar essa criança. Então, realmente, é um evento fora de uma etapa. Sem contar também que também aumenta o risco de gravidez de alto risco. Os extremos aumentam, depois nós podemos falar disso. Não, vamos falar agora, porque eu destaquei no início as várias especialidades do senhor, entre as quais gravidez de alto risco. E a falta, digamos, da maturidade sexual e até orgânica da adolescente, eu acho que pode levar a esse quadro, né? O que é gravidez de alto risco? Então, a gravidez de alto risco, a gravidez em si, ela é uma alteração fisiológica que ocorre no organismo materno-fetal quando a mulher engravida. É uma adaptação entre a mulher ficar grávida, porque, quer queira ou não, a placenta é um corpo estranho, mas ela se adapta. A natureza foi feita para mais dar certo do que menos. Então, a gravidez de alto risco é uma gestação que se esperava uma adaptação caminhando fisiologicamente dentro de um contexto e que ela se torna com fatores que vão distorcendo esse caminhar. Então, se eu te falo para você, toda mulher tem risco de ter uma gravidez de alto risco? Sim, toda mulher. Agora, nós temos fatores que você, depois de uma boa anamnese, de uma boa consulta, de uma boa avaliação, você tem uma expectativa, um prognóstico se aquela mulher vai caminhar numa gravidez de alto risco ou não. Extremo de idade é um dos fatores, né? 14, 15, 12 anos, 11 anos, cansei de pegar meninas com 12, 11 anos grávida, e o extremo de idade por outros fatores também, que as patologias são mais frequentes. E quais são elas hoje? O parto prematuro, o diabetes gestacional, a pressão alta, que todo mundo conhece como pré-eclâmpsia, né? A complicação da pré-eclâmpsia, a HELP síndrome. Eu estou falando um linguajar para que você que está aí do outro lado, eu não estou dando aula para médico, eu estou dando aula para uma população que nos assiste, que entenda isso. A ruptura de bolsa das águas também pode acontecer, né? A ruptura prematura, né? Então, qualquer paciente pode ter isso. Agora, a gente pega uma paciente que já tem história que teve, extremos de idade, paciente que já é hipertensa, paciente que já tem diabetes, paciente obesa, né? Pacientes que já têm histórias que aconteceram alguma coisa nessas gravidezes, você tem um olhar e um tratamento diferente dessa paciente. Você já enquadra ela numa gestação de alto risco. E para isso tem o ambulatório de alto risco, o médico lá do posto de saúde, lá da ponta, começa a fazer o pré-natal. Ele já vê que é uma paciente que vai entrar num risco, ele já encaminha para referência e contra-referência, onde tem um ambulatório especializado. E no consultório, a mesma coisa. A gente, na primeira consulta, Estevam, eu já falo para o paciente, depois de uma boa história, qual é o prognóstico dela? Qual é o prognóstico dela? Dou um exemplo dentro de casa. Eu fiz o pré-natal da minha filha, única filha, né? Minha filha tinha sobrepeso importante, não tinha atividade física, gosta de doce demais e tal. Sempre gosto de dar exemplo da gente. Falei para ela, você é uma candidata, por vários fatores. E não deu outra. Ela fez uma hipertensão gestacional e eu interrompi a gestação dela com 37 semanas. Virou de alto risco.
Tem uma Não outra... foi por falta de alerta, hein? Foi foda. E tive muitas pacientes que eu falei para elas, olha, você tem tudo para terminar uma gravidez tranquila. E virou de alto risco no final por algum motivo. Entendeu? Uma ruptura de bolsa com 33 semanas. É um feto prematuro. Virou uma gravidez de alto risco por nada. Agora, tem muitos exames. Hoje nós temos um arsenal terapêutico, que a gente chama. Tem muitos exames hoje que fazem predições maravilhosas. Vamos fazer o seguinte, Vamos. Já falamos da criança, da adolescente, da mulher mais madura, mas no segundo bloco nós vamos abordar o temido climatério, menopausa. Não saia daí, é rápido. O programa Meu Doutor é um oferecimento SESC. Sistema Comércio apresenta Semana S com S de Luísa Sonza. Um grande show com uma das maiores estrelas da música brasileira. Sábado, 16 de maio, a partir das 16 horas, no Tagua Park. Retire seu ingresso. Venha para o maior evento integrado do Brasil, com diversos serviços gratuitos para você a partir das 9 da manhã. Luísa Sonza ao vivo na Semana S. Realização Sistema Comércio. O programa Meu Doutor é um oferecimento SESC. Estamos de volta com o Meu Doutor. No primeiro bloco, o doutor Carlos Fernando falou sobre o cuidado com a mulher desde a infância até a gestação. Agora, a gente entra numa fase que ainda gera muito silêncio, desconforto e dúvida. O climatério, a menopausa. Doutor Carlos, antes da gente entrar nesse tema aí do segundo bloco, rapidamente. A ecografia é fundamental, né? Na prevenção de uma gravidez. Não tenha dúvida. Quando a gente falamos de como conduzir, o que é uma gravidez de alto risco e tudo mais, o ultrassom hoje fez a diferença, né? Então, o ultrassom ele faz parte de um arsenal terapêutico que, desde o primeiro trimestre, ele faz a prevenção de várias patologias, parto prematuro, da pré-eclâmpsia, né, através de um exame tendendo ultrassom, que é o Doppler das artérias uterinas, já faz o morfológico de primeiro trimestre, para olhar esse feto como está, faz o morfológico de segundo trimestre, o acompanhamento de toda a evolução da gravidez, onde você entrega para a mãe a relação binômio fetal, binômio 2, né, mãe e feto, toda uma situação para que você vai discutindo ao longo dessa gravidez como estão indo as coisas. Porque a coisa tem que ser mãe e feto, é bom? Tem que ser para os dois. E o ultrassom trouxe essa diferença para nós hoje, que é uma maravilha. Pessoal, eu acho que vai te surpreender nessa abertura do segundo bloco, né? O senhor me disse uma coisa aqui fora do microfone, mas acho que vale a pena dividirmos com a nossa telespectadora. O climatério, a menopausa, pode começar depois dos 35 anos, como assim? Não, ele pode não, ele começa, né? Vamos definir climatério. É uma modificação do organismo com a queda dos hormônios femininos, principalmente estrogênio e progesterona, em que vai fazendo modificações. A gente vai iniciando, a mulher vai iniciando o envelhecimento dela. Muitas vezes assintomático, não tem sintoma, e na maioria das vezes sintomático, tem sintoma. 38, 30, já tem muitas mulheres de 35 anos, 40 anos para cima, então aí começa. Então é uma fase nova da vida da mulher, em que vai tendo um declínio funcional, em que vai tendo sintomas importantes, os mais alteração do ciclo menstrual, onda de calor, queda da produção que a mulher tem, ganho de peso, a pessoa já não está mais com aquele vigor todo, aquela situação toda, ela vai entrando nesse quadro. E é um momento que a gente tem que entrar, o ginecologista entra mostrando, e sempre esteve, o mais importante, se você que está me ouvindo desse lado aí, espectador, se você entender que o que eu estou falando é individualizado para cada pessoa, eu estou satisfeito já com essa entrevista de hoje. E para isso você precisa ir em médico, para ver como que você está, para você fazer as prevenções com a queda do estrogênio, diminuição do estrogênio, vamos falar assim. O estrogênio não cai, né? Ele diminui. Alterações cardiovasculares, as doenças cardiovasculares, a osteoporose, a perda do osso, a perda de massa muscular, a perda hoje da sua cognição, prevenção das doenças mentais, hoje em voga, o Alzheimer é uma das doenças de degeneração. Nós temos mais de 12 doenças de degeneração. Então, cabe ao médico ginecologista hoje, às vezes até outros colegas, né? Às vezes você não tem o colega, o clínico, o geriatra e tudo, se perceber dessa situação e valorar o que é a fase do climatério. E tem duas palavrinhas.
Climatério é esse momento em que você começa a ter essa perda dessa função do seu hormônio, tanto pela produção como pela qualidade onde ele age. O hormônio é produzido no ovário, ele age no corpo todo. O hormônio é uma proteína. Vai lá no fio do cabelo, vai na pele, vai no turgor da pele, vai na força muscular. Ele começa a não chegar em todo o corpo. Não, ele chega, mas muitas vezes ele chega alterado, ou o receptor que está lá na ponta, desde um fio de cabelo, já não está respondendo bem. Então essa é a fase do climatério. E ela vai quando? Ela vai de quando começa essas alterações até o último dia de sua vida. Isso é o climatério. E a menopausa? A menopausa é uma definição didática onde a mulher tem a sua última menstruação há mais de um ano. Né? Teve um conflito. Agora eu queria dar um dado aqui para você ver a importância disso em saúde pública no dia a dia. Hoje nós temos 30 milhões de mulheres no país no climatério e menopausa. 30 milhões? 30 milhões. Então, a mulher precisa ser cuidada. E dentro desse contexto, de novo, tem que ter no médico. Vai no seu médico, vai avaliando isso e para que haja o cuidado. E os cuidados têm várias ferramentas, podemos falar sobre isso também. Reposição hormonal, doutor Carlos, tem muitos mitos. Perfeito. Quem deve fazer a partir de quando? Então, a reposição hormonal teve mitos. Nós tivemos um estudo que castigou o mundo, né? O WHI, foi um estudo que entre 2002 a 2025 trouxe, não foi um estudo bem feito, mas trouxe uma marca muito ruim para a terapêutica hormonal, até nas pacientes que tiveram câncer de mama. E hoje, os Estados Unidos, o FDA, já pediram desculpa ao mundo, porque muitas mulheres e muitos profissionais pararam até de lidar com o climatério e dar essa ênfase por causa desse estudo. Hoje, os estudos de meta-análise, os estudos baseados em evidência, com a inteligência artificial que está fazendo toda essa recaptação das grandes escolas pelo mundo todo, mostrou e está mostrando cada dia mais. Reposição hormonal tem indicação, a grande maioria das mulheres deve fazer, se beneficiam disso, tem a janela de oportunidade, que é um intervalo onde começa sintoma aos próximos 10 anos, chama-se janela. Esse período é importantíssimo. É importante, então, né? Essa janela antes era 5, hoje já alargaram mais um pouco. Agora, o grande problema, Estevão, é o modismo. O modismo, as mentiras que tem no mercado, a reposição hormonal a qualquer custo e o que fazer. Por isso que precisa de médico especializado, tem geriatra que sabe fazer, tem cardiologista que sabe fazer, mas tem endocrinologista que sabe fazer, mas a grande massa da reposição hormonal está na mão do ginecologista que se dedica ao climatério e à menopausa. Nós temos drogas hoje, tem os biosintéticos que têm alguns valores, né? E olha, é uma reposição hormonal hoje com menos contraindicações, menos desconforto para a mulher? Em síntese? Sim, em síntese é isso. Você consegue fazer isso, você consegue modular uma situação hoje em que ela vai ter benefício. Doutor Carlos, o tema é vasto, né? É vasto. Vários programas vão falar de reposição hormonal, por exemplo. Mas eu agradeço muito a sua participação. Mais um segundinho, só para terminar. Na parte de cuidar do climatério da menopausa, a gente não tem só reposição hormonal. Hoje as doenças são assim, Estevão, a vida epigenético, epi de fora, genético de dentro. 15% está relacionado com a genética da gente ter as doenças. Então hoje nós temos dentro a prevenção dos cânceres, tem protocolo para tudo. O estilo de vida que entra, cuidar muito do sono, atividade física, procurar fazer músculo, atividade física orientada para não se machucar na academia, mudança de hábitos alimentares, bebida alcoólica, cigarro, e quando eu falo em cigarro é a turma toda, é o vape, é o narguilé e as outras drogas, é a turma toda. Né? Então esse conjunto que a gente traz para a paciente, para a sua orientação dentro desse contexto e tomar cuidado com os modismos de chip de beleza e que está demais, essa situação toda, estão tomando muito remédio. É o bom senso. É o bom senso, você vai ter um climatério e uma menopausa muito bem cuidada, muito bem prevenida de outras doenças, até em outras áreas, que você vai se beneficiar disso com um profissional sério e competente. Antes de encerrar, onde a gente encontra o senhor? Não encontra mais porque agora eu só dou aula, dou palestra, eu aposentei da Secretaria de Saúde, 36 anos dedicado ao HMIB, 35 anos de consultório. Eu estou no sindicato como vice-presidente, no 5º mandato lá com o Gutenberg, dando aula, palestra, essas jornadas aí. A minha mulher fala para mim, você tem que voltar para o consultório. 64 anos, eu já estou cansado, mas estou dando aula. Que bom.
Muito obrigado, Eu sucesso. que agradeço. Você que acompanhou comigo mais uma tarde de domingo, agradeço a sua atenção. E essa conversa deve ter feito você pensar na sua mãe, na sua filha, na sua irmã, na sua esposa, ou em você mesma, a mulher que está nos acompanhando. Guarde esse programa para você, compartilhe, não se esqueça, o Meu Doutor está aqui todos os domingos, 2h30 da tarde, na TV Brasília. Se você perdeu algum momento ou quer rever a conversa, nós também estamos no YouTube, no Instagram, anote aí, @MeuDoutorBSB. Até domingo que vem, pessoal. Tchau, tchau. O programa Meu Doutor é um oferecimento SESC.